Estamos para mais um vídeo para você que é vitória de verdade. Sou Américo Chamusca, faço aqui o canal Avalanche Rubro Negro, Avalanche de alegria para vocês. Galera, veja o que Dito Lopes falou do jogo ontem do Vitória e Altos do Piauí. Dito Lopes, sempre polêmico e pirado. Confira, curta, compartilhe e se inscreva. Abraço. Bom dia, minha gente, um abraço a todos. Vamos lá falar sobre o jogo de ontem, né? O Vitória deixou escapar 2 pontos, né? Porque ganhou 1, então deixou escapar 2. Campeonato Copa do Nordeste contra o Altos do Piauí. Engraçado que antes de começar o jogo, com certeza, se você perguntasse a um torcedor do Vitória, como perguntamos, né? Como conversamos, o torcedor do Vitória estava dando 4-0, 5-0. Porque o Vitória vinha numa postura assim, né? O Vitória vinha ganhando e ganhando bem dos adversários. Nada de espetacular, mas queira ou não, o Vitória está há 21 jogos invicto, jogando desde o ano passado. E esse ano vinha numa balada boa, né? Com o time do técnico Carpini, time bem treinado pelo Carpini. Foi essa tônica desde o ano passado, nessa temporada, de elogios ao trabalho feito pelo técnico Thiago Carpini do Esporte Clube Vitória, que ontem não me pareceu muito bem não só na parte tática, né, do ajuste do time, mas meio que nervoso na beira do campo. Me lembro uma hora no segundo tempo que o Carpini deu um grito com algum jogador, não deu para identificar o jogador, né, mandando baixar a bola, que se não fizesse o que ele estava dizendo que ia tirar o jogador. Isso não é anormal não, isso é até normal, mas ontem o Carpini estava meio que diferente. Até na entrevista coletiva, no vestiário depois do jogo, estava meio que... a gente tem que ter muita tranquilidade para vir aqui, ser educado com vocês, depois de um momento como esse. Então, Carpini estava meio diferente ontem. Não é para menos, né? Quando você tem uma expectativa de resultado do bom futebol, porque é claro que o futebol é resultado, mas quando você joga um bom futebol que não consegue vencer, é aceitável. O torcedor aplaude, né? A imprensa elogia, porque nós, por exemplo, partindo de mim, eu vejo muito o comportamento tático do time dentro de campo, a parte técnica, como se comportam os jogadores dentro da partida, e a partir daí você avalia o resultado. O resultado ontem do Vitória foi muito ruim, né? Porque o Vitória pegou um time que a temporada não é boa, a realidade é essa. A temporada não é boa. Vejam que o Altos do Piauí veio para aqui, para Salvador, estava ontem com 6 jogadores no banco. Pode levar 12. O time estava com 6. Desses 6, 5 entraram. O técnico precisou trocar porque os jogadores machucaram muito, sentiram o time fisicamente. Quando você vê jogadores machucando muito em campo, é porque o time fisicamente não está legal, né? E ontem, como eles correram muito, pelo menos 2 jogadores sentiram contusão. Outros já tinham cartão amarelo, o técnico modificou, trocou no intervalo do jogo. Então vamos lá para o jogo, né? O Vitória começou bem a partida, a Vitória não começou mal não, apesar da contestada escalação do técnico Carpini, porque o Vitória ainda carece daquele centroavante, né? Vitória, quando o Janderson não joga, então é pior ainda. E ontem jogou o Carlos Eduardo, que mais uma vez, protegido, é claro, pelo técnico Carpini, que não vai também para o público falar mal do seu jogador, né? Mas o Carlos Eduardo, mais uma vez, não fez uma boa partida. Muito pelo contrário, que jogou mal, perde oportunidades de gol. Na hora de dar assistência, ele tenta chutar. Na hora de chutar, ele tenta dar assistência. É um jogador que não caiu nas graças do torcedor do Vitória. O jogador Carlos Eduardo, me parece que tem 24 jogos pelo Vitória desde o ano passado. Não conseguiu fazer um gol ainda. Então é uma campanha muito ruim num time de futebol, para um jogador. É uma campanha muito ruim. E ontem, mais uma vez, Carlos Eduardo, ele deu uma furada, uma jogada pelo lado esquerdo, o Lucas Braga manda para ele, na quina da pequena área, ele gira o corpo para chutar de perna esquerda, fura a bola, não consegue fazer o gol. Lucas Braga é um outro jogador, e a gente vem falando isso no dia a dia, nos nossos vídeos, nos nossos programas, que o Lucas Braga tem sido insistentemente escalado pelo técnico Carpini, mas não vem fazendo, né, grandes partidas pelo Vitória. Ele fica ali naquele ladinho esquerdo, não sai dali, dificilmente ele centraliza, não faz uma diagonal para entrar na área, para tentar fazer um gol. E ontem, mais uma vez,
por 2 oportunidades no primeiro tempo, teve a chance para fazer o gol e não conseguiu fazer o gol. E olha que a primeira chance, na realidade, para o Vitória foi do Mosquito, né? Ele entra sozinho, está próximo ao goleiro e não consegue também finalizar. Vitória que vinha finalizando até bem, né? Vinha fazendo os gols aí. Vitória tem um dos melhores ataques de times da primeira divisão nesse ano de 2025. Ontem o Vitória não estava com uma pontaria muito boa. E aos 28 minutos do primeiro tempo, para piorar a situação do Carlos Eduardo, um carrinho totalmente desnecessário. Uma jogada no seu campo de defesa, uma dividida com o adversário, ele vem no carrinho, a perna direita dele atinge ali meio que o quadril do jogador adversário, o árbitro não titubeou, pegou o cartão vermelho, expulsou o Carlos Eduardo, Vitória ficou com um a menos. Na mesma hora que o Vitória ficou com um a menos, o Francisco Diá tirou o meio campista, colocou mais um atacante para tentar vencer o jogo do Vitória, mas aí ele levou o castigo, porque 5 minutos depois, aos 33, o Vitória fez um gol, na jogada inclusive ensaiada, né? Uma falta do lado esquerdo, o Wellington Rato toca para trás, o Hugo, lateral esquerdo, vem chegando, bate no canto esquerdo do goleiro e faz o gol. Aliás, o Wellington Rato não foi mal ontem, mais uma vez ele jogou centralizado e conseguiu ser mais útil, né? Vejam que a gente estava criticando o Wellington Rato, porque ele, quando jogava no meio, ficava querendo só fazer lançamentos ou bater falta de escanteio. Quando jogava na ponta, não conseguia render, fazia lançamentos muito fortes, não conseguia achar os seus companheiros de jogo, mas ontem até que ele jogou ali mais centralizado. O problema de ontem é que ele não tinha os atacantes num momento bom, porque se ele tem os atacantes num momento bom, o futebol dele com certeza aparecia mais. No setor defensivo, parece que o Neres, né, também meio que nervoso. Ontem ele deu mais uma falta desclassificante, sem necessidade. Já vem acontecendo isso tanto no Campeonato Baiano quanto na Copa do Nordeste. Uma jogada lá no meio de campo, o cara vem forte no carrinho, atinge o adversário, tomou cartão amarelo mais uma vez. Mas do outro lado, o seu companheiro Walter fez até uma boa partida. Os laterais, o Buiú na direita e o Hugo na esquerda, não tiveram grande participação também. Vejam que o Vitória não teve os seus 2 jogadores de beirada, né, para dar profundidade e amplitude, não estavam bem, e os laterais, apesar do gol do Hugo, não conseguiram aparecer muito bem no jogo de ontem. Então a torcida ficou chateada com o resultado do Vitória, não só com o resultado, porque é claro que com o resultado, quando, por exemplo, se o Vitória ganha de 2-1, ameniza a situação do torcedor. O torcedor até aceita, pô, não foi o dia hoje, mas o time tem jogado bem e tal, mas o resultado foi ruim, o futebol aplicado pelo Vitória foi um futebol muito ruim. Foi até perguntado ao Carpini no vestiário, eu tenho falado sobre isso, essa ligação direta do Neres com os atacantes. Quase sempre ele erra os passes. O Carpini disse que ele vai continuar fazendo isso, que o Vitória já teve boas jogadas a partir do Neres da defesa, de fazer esses lançamentos. É preocupante porque normalmente o futebol moderno, o futebol que a gente vê de um grande time, do futebol bem jogado, é um futebol de conexão do goleiro, defesa, meio de campo e ataque, até você criar a oportunidade de gol. E o que a gente tem visto no Vitória, apesar do Vitória ter feito gols, o Vitória está ganhando dos seus adversários, é uma ligação meio que direta, né? Dessa jogada mais forte para o ponta, chegar rápido na área do adversário, fazer cruzamentos para a área. Então, Carlinhos entrou ontem, que é um jogador na bola alta, mas também não conseguiu render bem, teve até a oportunidade no final do jogo, no contra-ataque do Vitória, a bola chega para ele, acaba se atrapalhando todo, o goleiro sai e pega a bola. Enfim, minha gente, não foi um jogo bom do Vitória, um jogo para esquecer, né? O Vitória que agora joga no final de semana, no sábado, né, contra o Atlético de Alagoinhas. Vitória está encaminhado aí a sua classificação final. Carpini falou sobre isso ontem. Aliás, o Carpini tocou no assunto algumas vezes ontem, na questão de que todo mundo sabe que o Vitória tem as suas limitações. Falou umas 3 ou 4 vezes essa frase, né? Nós não jogamos bem e tal, mas a gente não pode esquecer os outros jogos, nós temos as nossas limitações, e a gente sabe também que tem as limitações, mas tem que tentar consertar, corrigir no dia a dia, nos treinamentos, para que o Vitória volte a fazer um bom jogo e agradar o seu torcedor. Então o Vitória joga sábado contra o Atlético de Alagoinhas, tem sua classificação encaminhada, joga no Barradão, né? Para o Atlético se classificar tem que vencer por 5 gols de diferença ou 4 de diferença
para levar o jogo para os pênaltis. Portanto, minha gente, é isso aí. Foi esse jogo que eu vi ontem, empate de 1-1 do Vitória contra a equipe do Altos do Piauí. Grande abraço, um ótimo dia a todos.